Abra a tua Bíblia em João, no capítulo 20, e no verso 13 em diante. Glórias a Ti, Senhor Jesus, Todo-Poderoso, maravilhoso, santo é o Teu nome. Bom estarmos aqui, Senhor, e hoje com o propósito de participar do corpo e do sangue do nosso Salvador. Encontramos, coloquemos só mais um pouquinho de pé, para fazermos a leitura, e ficamos de pé em reverência a essa palavra. 20, verso 13. Vamos fazer assim, vou pegar o texto completo, verso 10. Dá melhor entendimento para vocês. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. E enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que choras? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse a ela: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. E o verso 18 diz que Maria foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Eu não ia ler esse texto inteiro, mas que coisa maravilhosa. Tem uma coisa tão formosa, tão grandiosa, tão poderosa aqui. Toda a palavra de Deus mas aqui tem uma coisa tão interessante, que eu tenho certeza que a maioria nunca prestou atenção. E você vai entender já já. Pode tomar o seu assento. Jesus. Dá direção, Pai. Dá direção. Abre Gênesis. Capítulo 3. Verso 4. O Senhor Jesus está falando conosco. Creia nisso, para você poder ouvir a voz dele e não a minha. Vocês viram o que Jesus fez, né? O que aconteceu lá no momento que Jesus aparece para Maria Madalena. Maria Madalena, só para ter uma ideia, era uma mulher a qual Jesus expulsou dela 7 demônios. Ela vivia endemoninhada, ela vivia uma vida terrível, terrivelmente ruim. Sem falar que a mulher, nos tempos do Velho Testamento,
e do Novo Testamento até a ressurreição de Jesus, a mulher não tinha muito valor. Ela era vista só como uma reprodutora, como dona de casa, como alguém que deveria fazer as vontades de seu marido. No verso 4 de Gênesis 3, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem o fruto da árvore proibida, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse a você que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você se rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, Jesus. Dela, este te ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Até aqui. Esse texto nos mostra que a mulher foi a responsável pela queda do homem e mulher. Ela foi a responsável porque ela foi a seduzida por Satanás, e ela comeu do fruto e depois deu ao marido, que comeu também. Então aqui vem a maldição sobre o planeta, vem a maldição sobre a serpente, vem a maldição sobre a mulher, vem a maldição sobre o homem, vem a maldição sobre tudo o que está criado. E por causa disso, a mulher passou a ter que conviver com o desprezo do homem, porque foi ela, olhando humanamente, que cometeu o erro, e depois fez com que o marido também o cometesse. Então ela passou a ser desprezada. O desejo da mulher seria para o seu marido, ele a governaria a partir de então. E depois, quando vem a lei, quando Deus dá a lei a Moisés, a má interpretação da lei. Nós estamos na escola bíblica todos os domingos pela manhã, falando sobre o Sermão do Monte, e Jesus, nós estamos vendo os ensinos de Jesus, onde ele está consertando tudo o que foi dito, né? Ou seja, os judeus, os hebreus, eles interpretaram a lei e começaram a interpretá-la a seu próprio modo. E uma das coisas que eles fizeram com a lei foi interpretar que a mulher deveria ser desprezada, porque ela era culpada. O homem também é, mas a mulher era o foco. E por muitos anos, por muitas gerações,
a mulher foi desprezada. A mulher foi colocada sempre em segundo plano, por falha de interpretação humana. E nos tempos de Jesus não era diferente. As mulheres também eram assim. Tanto que quando os fariseus querem pegar Jesus, eles levam uma mulher que havia cometido adultério diante dele, todos com pedras nas mãos, para atirar nela, para que ela morresse apedrejada, porque a lei falava acerca do adultério, que quando ele fosse cometido, a morte seria por apedrejamento. Mas a lei dizia que o homem e a mulher, ambos pegos em adultério, deveriam ser apedrejados. Mas eles pegaram só a mulher e apresentaram ela a Jesus. E para a glória do Senhor, a mulher não foi apedrejada e ela não morreu, ela foi perdoada por Jesus. Ela foi perdoada por Jesus. Amém? Mas só para você ver o quanto a mulher era desprezada nos tempos bíblicos. E o que eu quero dizer com o texto que eu li, a mensagem é: por que choras? Por que choras? E o porquê choras é perguntado para todos nós, não só para a mulher, mas para todos nós. O Senhor Jesus pergunta: por que choras? Por que você tem chorado? Por que você está chorando? Só que eu não poderia deixar passar essa revelação preciosa sobre a mulher. Eu quero fazer mais umas observações acerca do que aconteceu com Maria Madalena em João. Então, volta lá no texto que a gente leu inicialmente, João 20. E nós vemos no verso 15, Jesus perguntando para ela: por que você está chorando? Quem você está procurando? E aqui ela diz que ela pensava que fosse o jardineiro. Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Analise agora o texto comigo. Analise as possibilidades. Maria era uma mulher. Se Jesus estivesse morto, se este homem que falou com ela fosse o jardineiro, e ele soubesse onde estava o corpo, e desse o corpo para ela, a pergunta é simples: como ela o levaria? Como ela levaria o corpo? Ela não teria forças para carregá-lo. Entendeu? Por que ela pensou que era o jardineiro? Você já imaginou? Já meditou? Por que ela achou que era o jardineiro? Porque aquele sepulcro, aonde Jesus fora sepultado, era o sepulcro de um homem muito rico, por nome de José de Arimateia. Ele era um homem rico. E um homem rico tinha condições financeiras. Então o sepulcro ele estava sempre num jardim. Havia um jardim em volta. E se ele era rico, ele certamente pagaria um jardineiro para sempre cultivar o jardim, cuidar do jardim. Então por isso Maria acreditou que era o jardineiro. E ela, pensando que era o jardineiro, na sua mente, certamente ela pensou: ele é um homem bom, ele não é um homem violento, ele não tinha cara de soldado, ele tinha cara de uma pessoa muito boa. O jardineiro só pode ser. Então ela falou assim: se o Senhor o levou, diga-me onde ele está para que eu possa levá-lo comigo. Porque ela imaginou assim: ele é um homem bom, então ele deve ter tirado o corpo do sepulcro por algum outro motivo, né? Talvez para cuidar daquele corpo, devolvê-lo ao lugar depois. Ela tinha em mente alguma coisa, de que ele tinha um motivo por ter tirado o corpo de lá, como se Jesus estivesse morto. Entenderam? Outro detalhe desse texto é que Maria foi lá. O que Maria foi fazer no sepulcro? O que Maria Madalena foi fazer no sepulcro? No terceiro dia.
da morte de Jesus. Ela tinha uma missão. Qual era a missão de Maria? Ela foi focada nessa missão. Ela ia lá com a missão de ungir o corpo de Jesus. Ela levava especiarias com ela, para ungir o corpo de Jesus. Algo nobre que se fazia com o corpo de uma pessoa que tinha sido muito amada. Entenderam? Aquela mulher que derramou o vaso de alabastro aos pés de Jesus e enxugava com os cabelos, aquele vaso, aquele alabastro, aquele perfume derramado nos pés de Jesus, era uma preparação para a morte de Jesus. E a Maria Madalena foi lá justamente para fazer isso, ungir todo o corpo de Jesus com perfume. Então ela tinha uma missão. Só que Maria Madalena, ela ainda não tinha a sua mente revelado, o Senhor Jesus ainda não havia revelado a ela o propósito dele para ela. Então na mente dela, a missão dela era ungir o corpo de Jesus. Ela, como muitos de nós, por muito menos, nos conformamos com a missão que nós temos. E olhamos para essa missão e nos empenhamos em cumprir essa missão, não entendendo que talvez essa missão que nós acreditamos ter, não seja a missão que Deus tem para nós. Muitas vezes nós nos empenhamos em alguma coisa em nossas vidas, em algum propósito, que achamos ser o maior propósito de Deus para nós nesta vida, nos empenhamos nele, mas Jesus tem um plano muito maior para nós. Talvez não seja essa a missão dele para nós. E Maria, certamente, não era a missão dela, não era ungir o corpo de Jesus. Ela tinha isso no coração, que a missão dela era ungir o corpo de Jesus, eram os últimos momentos, já já o corpo se deterioraria. Então a missão dela, no coração dela, eu tenho que fazer isso. E isso traria para Maria Madalena, certamente, um certo alívio. Um certo alívio. Uma última esperança de poder vê-lo. Uma última esperança de poder ver Jesus morto e ungir seu corpo. Então talvez no coração dela era isso. Ela achava que isso era o cumprimento da missão e que isso traria algum conforto. Mas a missão que Deus tinha para Maria Madalena não era essa, irmãos. Não era essa, irmãs. A missão dela não era essa. Porque a gente voltando no texto, de novo na segunda parte do versículo 15, pensando que fosse o jardineiro, disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E aí no 16, Jesus lhe disse: Maria. Então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Qual era a missão de Maria? Ir até Jesus, para ser restaurada, ou restaurado, a sua dignidade. Era para ser restaurada a dignidade da mulher. Da mulher. Eu provo isso para você. No 17, Jesus diz: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Jesus ainda não havia ido ao céu. Veja que ele depois fala para ela: vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai, Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Para os demais, Jesus só reapareceu depois de ter ido ao Pai. Mas para Maria Madalena, Jesus reapareceu antes de ir ao Pai. Ele restaurou a dignidade da mulher. Porque foi ela que lá no Gênesis errou primeiro.
Foi ela que lá no Gênesis acabou se deixando seduzir pelo diabo. Foi ela que a partir dali passou a ser desprezada pelo homem. E agora Jesus, para dizer mais, Jesus sempre deu honra à mulher. Você vai ver isso nos textos bíblicos dos evangelhos, que Jesus está sempre dando honra às mulheres. Sempre está dando honra às mulheres. E aqui, no fato que culmina o retorno da dignidade à mulher, Jesus aparece para Maria antes dele ir para o Pai. Mulheres, vocês são especiais para Jesus. Vocês são especiais. E hoje nem é o dia da mulher aqui para eu estar pregando isso. Mas olha só a dignidade. Jesus devolvendo ela para a mulher. E ela foi então a pessoa que levou a boa notícia aos discípulos. Foi ela que foi correndo lá para os discípulos levar a boa notícia. No verso 18, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Glória a Deus. Eu fiquei fascinado com esse texto, porque são detalhes que às vezes a gente lê, faz a leitura e a gente passa batido. Mas tem aquele momento que o Espírito Santo falou: ei, presta mais atenção no que você está lendo. E foi isso que Jesus fez hoje comigo. Amém? Por que choras? Por que choras? A mulher tinha muitos motivos para chorar. Ou não? De tudo que eu falei aqui, as mulheres dos tempos bíblicos tinham motivos diários para chorar. Com exceção de algumas que eram muito amadas pelos seus esposos, como Sara, era muito amada por Abraão. As demais eram exploradas, usadas, escravizadas. E olha o que Jesus fez. Olha o que Jesus fez. Mas a pergunta agora é para cada um de nós: por que você chora? Por que você está chorando? Por que você está chorando? Um outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos, ainda em João, é o capítulo 11, verso 17 em diante. João 11, 17 em diante. Um texto sobre o acontecimento em Betânia, a morte de Lázaro. Jesus já tinha recebido a notícia de um mensageiro 4 dias atrás de que Lázaro estava muito doente. E Jesus não voltou imediatamente, ainda prosseguiu com os discípulos e anunciou para os discípulos que Lázaro já tinha morrido quando o mensageiro chegou lá. Falou: então não há pressa, vamos terminar a missão. E aí depois Jesus volta. E agora Jesus voltou depois de 4 dias. 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Maria e Marta para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, os judeus, eles já acreditavam na ressurreição. Eles já acreditavam por causa das profecias, por causa dos ensinos da Bíblia, da Torá, dos profetas. Mas ela acreditava que essa ressurreição seria no último dia. Esse último dia é o retorno de Jesus. É o dia do retorno de Jesus. No 25, disse-lhe Jesus:
Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, ele está dizendo, todos aqueles que morreram crendo em mim e me aguardando, vão voltar a viver. Amém? Aleluia. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele perguntou para ela. E ela respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro, para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés, e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Este Jesus chorou aqui, não foi um choro pela morte de Lázaro, porque Jesus acabara de dizer lá atrás para Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Então ele não chorou por causa disso, mas ele chorou pelos perdidos. Ele chorou certamente olhando para todos aqueles judeus, todos aqueles homens e aquelas mulheres que ainda estavam na escuridão, que ainda não tinham compreendido que ele era a salvação para as suas vidas. Então por isso Jesus chorou. E no verso 36, então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Olha por quem Jesus chorou. Pelos ignorantes, pelos rebeldes, pelos incrédulos. Foi por esses que Jesus chorou. E aí no verso 38, Jesus outra vez profundamente comovido foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Jesus volta a perguntar, aqui essa noite, por que choras? Por que você está chorando? 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas e deixem-no ir. Aleluia. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? O que Jesus está dizendo aqui? Ele encontrou, ou melhor, Marta o encontrou no caminho. De que jeito? Chorando. Chorando pela morte do irmão. Os judeus que seguiram ela até Jesus foram vistos, encontrados por Jesus como? Chorando. Chorando por amor a Marta. Chorando por Marta e por Maria, pela perca delas.
Depois, Marta vai até Maria e fala: o mestre mandou te chamar, ele tá aí. Ela sai correndo e vai lá onde Jesus se encontrou. Marta se encontrou com Jesus. E quando ela chega até Jesus, como que ela chega até Jesus? Chorando. Chorando. Quando Jesus chega lá no sepulcro, como ele vê aqueles homens, junto com Marta e Maria e as demais mulheres, todos chorando? Entendeu? E o que faz Jesus? Ele ressuscita Lázaro, traz Lázaro de volta à vida. E o choro daquele povo, daquelas irmãs, já não era mais de tristeza, mas de alegria. De alegria. Entendeu? Vamos lá. Temos mais um texto. Marcos, capítulo 5, verso 32. Encontre na sua Bíblia, logo depois de Mateus. Marcos 5, verso 38. Aleluia, Jesus. Vamos pegar o verso 35, porque conta a história completa. Eu sempre gosto da história inteira. 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo para ele: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Jesus disse o que para Marta? Não te disse eu que se você crer, você vai ver a glória de Deus? E ele está dizendo aqui para Jairo: tão somente creia, creia. No 37, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. 38, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente o quê? Chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. 41, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso deixou todos atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Quando ele chegou lá, havia pranto, havia choro. Mas o que ele fez? Trouxe de volta o quê? A alegria. Alegria de quê? A alegria da vida. Alegria da vida. O mesmo ele fez com Lázaro. O mesmo ele fez para Maria Madalena. Ele deu a ela de volta a alegria de viver, porque Maria Madalena já não tinha mais alegria no seu viver. Ela estava entristecida, e a tristeza de Maria Madalena era uma tristeza de morte. Porque Maria Madalena amava muito a Jesus. Por que Maria Madalena amava muito a Jesus? Porque Jesus tirou dela um grande sofrimento. Ele expulsou 7 demônios da vida dela. E Jesus disse assim no outro texto, numa outra passagem: a quem muito é perdoado, este muito ama.
Quem muito é perdoado, ou seja, quem tinha uma dívida muito grande, ou quem estava, né, numa situação muito ruim, e ele alcançou o perdão do Senhor, e foi liberto, foi curado, ele muito vai amar quem o fez. Então por isso Maria Madalena amava tanto a Jesus, pela libertação que ele dera para ela. Entenderam? Então veja que a missão de Jesus foi trazer, e é trazer, de volta a vida. Porque a vida é uma coisa que nos dá alegria. Nós somos felizes por estarmos vivos. Mas às vezes nós choramos e ficamos chorando, porque a gente começa a viver uma situação difícil aqui, uma situação difícil lá, um imprevisto acontece, estava tudo tão bem, estava tudo indo tão legal, e de repente uma coisa ruim acontece no trajeto, na nossa trajetória, e nós voltamos a chorar, e voltamos a nos lamentar. E Jesus pergunta: por que choras? Por que você está chorando? Entendeu? Eu tenho mais um texto para você, para a gente poder chegar ao fechamento da mensagem, para você entender de vez a missão de Jesus por você, e o que Ele vai te dar, e o que Ele fez por você e por mim. 1 Samuel, no capítulo 1, lá no Velho Testamento, 1 Samuel, depois de Reis, no capítulo 1, ou melhor, antes de Reis, desculpa. Capítulo 1, verso 8. Mas vamos ver se eu vou começar do 8 mesmo. Como eu tenho tempo, vamos no começo da história. Como eu disse, eu gosto muito da história completa. Havia um certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efranita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Você sabe por que esse homem aqui, o Eucana, tinha duas mulheres? Sabe por que ele tinha duas mulheres? Tem ideia não? Ah não, porque naquela época os homens tinham muitas mulheres. Não era. Ele tinha duas mulheres porque uma não podia lhe dar filhos. Por isso ele se casou com mais uma que pudesse lhe dar filhos e dar continuidade à linhagem de seu nome. Mas ele amava as duas mulheres. Entendeu por que ele tinha duas mulheres? Muito bem. Verso 3. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Eles iam ao templo. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela, filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Põe uma coisa no teu coração: Deus tem sempre um propósito. Amém? É muito importante a gente ler a palavra de Deus e buscar entendê-la de verdade. Deus tem sempre um propósito, mesmo que a situação seja ruim. A situação de Ana não era ruim, era péssima. Você vai ver aqui. Verso 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival, Penina, a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. E ela o quê? Chorava e não comia.
Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à tua humilhação, à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e o que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Mais uma história onde o protagonista, Deus, leva a alegria no lugar da tristeza, leva o riso no lugar do choro. A Bíblia está recheada de histórias verídicas, de pessoas que choravam, mas que foram consoladas pelo Senhor, que foram abençoadas, onde a tristeza desapareceu e a alegria tomou o seu lugar. Essa é a missão de Jesus. Ele disse em João 10, no verso 10, o ladrão vem senão a matar, a roubar e a destruir. Eu, porém, vim trazer o quê? Vida. O diabo vem trazer tristeza, ele vem destruir, ele vem roubar. Porque quando a gente tem algo, quando a gente conquista alguma coisa, a gente se alegra. Quando nós temos toda a família reunida, a gente está feliz. Quando nós estamos vivendo e tudo está dando certo, a alegria está no nosso coração. Mas aí vem esse ladrão, então ele rouba a nossa alegria, ele rouba nossas coisas, nossos bens, nossa família. Ele mata pessoas queridas, ele acaba matando nossos sonhos, ele tira de nós a vida, colocando o que no lugar? Amargura, angústia, tristeza, lamento, pranto e dor. Mas Jesus disse: eu, porém, vim trazer vida. E a vida que eu vim trazer é vida abundante. É vida abundante. Você entendeu isso, igreja? Você entendeu isso? Mateus 5, verso 4. Uma promessa de Jesus. Uma promessa de Jesus. Aleluia. Glórias ao nome dele.
verso 4. O que Jesus disse no Sermão do Monte? Bem-aventurados os que choram, pois serão o quê? Consolados. Então Jesus tem coletado cada lágrima que cai dos olhos de um dos filhos de Deus. O Senhor tem coletado cada lágrima que tem caído dos seus olhos durante a sua vida sobre essa terra. Ele tem coletado essas lágrimas, e essas lágrimas são coletadas para Ele, são levadas até Ele pelos anjos, e elas chegam a Jesus como orações, como clamor, e aí a resposta dele: serão todos consolados, todos consolados. E o final será uma história, o final da história será aqueles que nós sempre queremos ver nos filmes. Nós sempre assistimos um filme aguardando o que no final? Um final feliz. Quando o final do filme não é feliz, a gente fica revoltado, a gente fica chateado. Perdi o tempo assistindo esse filme, que final mais sem graça, que final mais triste, que ruim. Mas quando o final é feliz, a gente fica satisfeito. Nossa, que filme gostoso, que filme bom de assistir, nossa, que coisa legal. Qual será o final dessa história? A história verídica de Deus na terra, a história do seu povo, a história da igreja. Qual vai ser o final? Apocalipse 21. Apocalipse 21. Aleluia. Vinte e um. Encontramos? Vou ler desde o verso 1 para chegar no verso 4. Então vi novos céus e nova terra. João, o apóstolo de Jesus, que receberam essa visão. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Qual é o primeiro céu? Qual é a primeira terra? É essa vida que nós temos aqui. É essa vida aqui. Ela vai passar. Hein? Mas qual é a promessa de Jesus para mim e para você? Seremos consolados. Seremos consolados. E ele disse: e o mar já não existia. Verso 2: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Uma alusão à igreja de Jesus Cristo, o povo de Deus. 3: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. A casa de Deus, a moradia de Deus, o santuário de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Jesus vai viver com os homens, vai viver com a igreja, vai viver com cada um de nós. Aleluia, amém. O que mais ele diz aqui? Então agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E olha aqui o verso 4: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E o verso 5: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, porque estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança.
a tristeza desaparecerá por completo. O que causa tristeza? Dor, doença, enfermidade, falta de dinheiro, dívidas. O que causa tanta tristeza e choro? A perca de pessoas amadas. O que causa tanta dor, tanta a morte? Todas estas coisas vão desaparecer. E tomará o lugar de tudo isso a alegria da vida abundante que Cristo comprou para nós na cruz do Calvário. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, igreja. Então por que choramos? É tempo de glorificar, é tempo de nos alegrar, é tempo de louvar, é tempo de agradecer, porque está garantido que no fim, o final será feliz. O final dessa história será totalmente feliz, por toda a eternidade. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi por isso que ele entregou-se a si mesmo para morrer aquela morte. Ele disse aos que o prendiam: não são vocês que vão tirar a minha vida, não são vocês que tiram a minha vida, eu dou a minha vida. Ele disse: eu dou a minha vida, por amor de nós. No terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E Maria chorosa, ela já ia triste pelo caminho, muito triste pelo caminho. Certamente ele deveria estar cantando algum hino de louvor a Deus, triste, como faziam os salmistas. Há muitos cânticos tristes. Ela ia cantando um desses, com as especiarias até o sepulcro. E quando ela chega lá, a tristeza dela aumentou, porque ela não encontrou o corpo do Senhor. Ela ficou mais chorosa. E então ela viu o homem que pensava ser o jardineiro. Primeiro os anjos falaram com ela, ela não entendeu, pensaram que eram outros dois homens. Por que você está chorando? Levaram o meu Senhor. Se vocês sabem onde eles estão, me digam. Depois ela vê o que ela achou ser o jardineiro, Jesus. Por que você está chorando? Por que choras? Senhor, levaram o meu Senhor, levaram o meu mestre. Se o Senhor sabe onde ele está, diga-me por favor, para que eu possa levá-lo. Maria. E o choro transformou-se em alegria. O choro transformou-se em alegria. Jesus morreu a nossa morte, para nós vivermos a sua vida. Alegre-se, igreja do Senhor. Maranata, vem Jesus, Ele volta, Ele está voltando. Então que nós possamos celebrar hoje este momento, que nós possamos celebrar hoje o corpo e o sangue de Jesus que foi entregue por Ele mesmo naquela cruz, para nos salvar. Que nós possamos participar, comendo esse pão e anunciar a sua morte, porque ela foi por nós. Que nós possamos beber desse cálice e anunciar a sua morte, porque o sangue que ele derramou foi para que nós tivéssemos a vida, foi para que os nossos pecados se transformassem, fossem transformados mais brancos do que a neve, do que a lã. Louvemos o Senhor. Que no lugar do choro exista agora a alegria, mesmo que tudo não esteja indo bem comigo ou com você, mesmo que todas as coisas não estejam do jeito que a gente queria, que a alegria tome o lugar dessas preocupações, que a alegria tome o lugar do desespero, que a alegria no Senhor tome o lugar da dor, tome o lugar da falta de esperança, que a alegria que o Senhor Jesus trouxe para nós possa inundar o nosso coração, e nós possamos então focar nele, nas nossas vidas, e entender que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, porque nós o amamos, nós somos escolhidos por Ele. Então tudo Ele está fazendo cooperar
para o nosso bem. Ainda que não entendamos, ainda que não consigamos ver o bem no meio de alguma coisa ruim que vem acontecendo nas nossas vidas, Ele está fazendo tudo cooperar para o nosso bem, sim. Porque está dito aqui que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai haver mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eis que tudo se fez novo. Amém? Que o choro seja de alegria. Obrigado, Jesus, pela vida eterna. Obrigado, porque ninguém pode roubar isso de mim. Ninguém pode tirar isso de mim. Aleluia. Amém? Glorifique o nome do Senhor com as suas palmas.